Na entrega do Oscar deste ano, Christopher Plummer, laureado aos 82 anos, como melhor ator coadjuvante, dirigiu-se primeiramente à estatueta, que acabara de receber, e disse: "Você é 2 anos apenas mais velha do que eu." Talvez eu também pudesse começar esse meu discurso, igualmente eu, aos 82 anos, falando ao símbolo da campanha da fraternidade. Diria eu: apesar de você já estar beirando meio século de existência, eu já estava em alguma tribuna quando você foi criado. Era 1964. E eu ocupava a tribuna da Assembleia Legislativa do meu estado, o Rio Grande do Sul. Creio ser desnecessário qualquer comentário sobre os meus discursos naquele ano. A história é conhecida e, queira Deus, não seja repetida. É bem verdade que nos primeiros anos, a campanha da fraternidade deve ter como tema e como lema assuntos mais ligados à sua atuação apostólica. Ainda não diretamente ligados às questões políticas, às questões sociais da comunidade, que naquele momento foi coberta pelo manto nada sagrado da escuridão e do silêncio que veio em 64. Mas não há como desligar, e evidentemente o apostolado de qualquer outro lema ou tema. Afinal, foi o próprio Cristo que nos deixou, por meio de uma de suas primeiras mensagens, o que poderia se constituir, quem sabe, na referência maior de todas as campanhas da fraternidade. Nessas quase 5 décadas, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida, portanto, na sua plenitude. Quando a campanha da legalidade... Me desculpe, senhor presidente. A campanha da legalidade foi outra. Foi 2 anos antes, quando a gente tentou evitar o golpe e não conseguiu. Quando a campanha da fraternidade começou, eu também estava certamente em alguma igreja. Aí, não importa qual, porque todas elas professam a mesma fé de quem somos imagem e semelhança do Criador. A mesma solidariedade, a mesma fraternidade. Portanto, o meu caminho foi traçado e sedimentado pela fé e pela política, desde o início da minha travessia terrena. Muito mais do que louvar, muito mais do que para louvar, mas essa nova campanha da fraternidade, o importante dessa sessão especial convocada por Vossa Excelência, querido presidente, é relembrar o que não se faz política sem fé, e que a experiência tem demonstrado que nem sempre a fé remove as montanhas da omissão política. Aliás, eu não me lembro, nessa minha trajetória, de algum momento em que a fé e a política tenham se distanciado tanto. Daí, passados quase 50 anos, depois daquela primeira campanha da fraternidade, ainda é um sonho a ser realizado. Quando a fé e a política caminharem efetivamente juntas, talvez nem mais necessitamos da campanha pela fraternidade. Aí sim, as campanhas seriam de fato da fraternidade, como louvor e não como súplica. Somos todos irmãos. A fraternidade passa a ser uma redundância. Mas o que ainda falta para que a irmandade seja de fato sinônimo de fraternidade é uma das definições do ser fraterno, do nosso mais famoso dicionário,
é ter amor ao próximo, é ter harmonia, é ter paz, é ter concórdia. Quem sabe possamos imaginar até mesmo uma contradição quando refletimos sobre a importância da compaixão na verdadeira fraternidade. A compaixão é uma das nossas mais sublimes virtudes. Mas o ser verdadeiramente fraterno deveria ir muito além de qualquer definição que signifique pesar, que nos desperta a infelicidade, a dor, o mal de outrem. Ou piedade, pena, dó, condolência. Daí, a política não deve se mover única ou principalmente pelo pesar, mas pelo direito de ser verdadeiramente humano. O direito à vida, repito, o direito à vida em abundância. Eu não devo tão somente ter compaixão do meu irmão, ou ter pesar pela sua infelicidade, pela sua dor. Eu devo lutar para que ele tenha todos os direitos como ser humano e como cidadão. A vida, repito, na sua plenitude. Daí a fé, daí a verdadeira fraternidade, daí a política. Política enquanto habilidade no trato das relações humanas, com vista à obtenção da plenitude da vida. É assim que eu vejo o tratamento dado pela CNBB no tema da campanha da fraternidade neste ano. Fraternidade e saúde pública. Nos passos da Conferência Episcopal Latino-Americana, considera a saúde não apenas uma ausência de doença, mas como um processo harmonioso de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Eu já disse em outro momento que se a CNBB teria que recorrer à repetição. Tamanhos são os problemas brasileiros e tão tímidas as soluções para eles. A questão da saúde, por exemplo, já foi lema e tema diretamente da campanha de 1981, com saúde para todos, e de 1984, no contexto para que todos tenham vida, e fundamentada na citação bíblica, pois estava com fome e me desse de comer, doente e cuidasse de mim. 30 anos se passaram. E a CNBB tem que recorrer novamente ao lema que a saúde se difunda sobre a terra, buscando atingir o objetivo geral de refletir sobre a realidade da saúde no Brasil, em vista a uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas, na atenção aos enfermos e mobilizar por melhoria no sistema público de saúde. Hoje, uma visita a um hospital público, principalmente nos maiores centros urbanos, nos mostra a cena de verdadeiro campo de guerra. Muitas vezes, em um mesmo corredor, a lista completa da classificação internacional de doenças, transmissíveis não raras vezes. O que se ouve ali são gemidos de dor. O que se vê ali é o mais doloroso desrespeito à dignidade humana. Ali não há vida na sua plenitude. Não imagino faltar solidariedade de quem quer que seja aqueles fiapos de vida. Naqueles corredores que mais parecem ser de morte, não falta também a fé. Falta, porém, a política e a ética.
A política, sim. Ela parece estar longe de qualquer sentimento de solidariedade e de fraternidade. A política se afastou do coletivo. Movida por interesses individuais sob o comando do mercado. A saúde, por exemplo, está muito mais perto de um negócio do que do sacerdócio. Não consigo ver fraternidade no tratamento político aqueles mesmos seres humanos dos corredores hospitalares. Embora todos nós tenhamos sido gerados, não importa a diferença de cor, credo e de posição social, a mesma imagem e semelhança do Criador. O Brasil possui hoje os mecanismos mais sofisticados da tecnologia de ponta para a arrecadação de tributos, mas está longe, muito longe, da melhor maneira de gastá-los. Eu fico imaginando que o dinheiro que falta para as necessidades mais básicas para curar a dor do corpo e da alma é o mesmo que se esvai pelos raios da corrupção na política. E aquela mesma máquina que era de arrecadação tão sofisticada é capaz de rastrear todas as eventuais deslizes tributários de muitos, mas não é suficiente para recuperar o que foi surrupiado pela ação corrupta de poucos. Aliás, cá entre nós, não há quadro mais desolador do que o escancarado ao mundo no programa fantástico desse domingo. E a propósito da saúde pública, lá fora, explícitas a dor e a tristeza estampada nos rostos de quem muitas vezes está por um fiapo de vida. Lá dentro, entre quatro paredes, o deboche de quem parece não ter mais nem mesmo um fiapo de ética, nem de humanidade. São imunes à dor alheia, estão longe da fraternidade. É assim que funciona, disse uma ontem no programa de televisão. É assim que funciona. E disse mais, é a ética do mercado. No meio das vigarices, contando a roubalheira, 10, 15, 20%, um diz, é assim que funciona. E outro responde, é a ética do mercado, 20% de roubalheira. É assim que funciona. A ética do mercado juntaria eu os dois. O lucro não importa se é à custa da dor. E o pior é que o quadro do Fantástico não conseguiu disfarçar o fato de que, embora situações que levariam a uma soma considerável de recursos desviados das suas nobres funções, tudo indica se tratar de uma raia miúda de verdadeiro amadorismo. Aquele quadro fantástico mostrou o percentual da roubalheira em questões de contratação de mão de obra, em questões de limpeza, coisas, verbas grandes, mas insignificantes com relação. Imagine-se a corrupção profissional nos bastidores dos grandes projetos públicos, nas privatizações, nas vultuosas concessões, nas empreiteiras de obras que estão por aí, nas tenebrosas transações, diria o poeta na sua música. É que, embora a fé permaneça fraterna, a ética, a política tem sido gêmea da impunidade.
Se a política bebesse na fonte das campanhas da fraternidade, não haveria tanta necessidade da campanha pela fraternidade. Elas não teriam chegado a tantas décadas e nem seriam necessárias repetições de temas e mais temas. Se a política se movesse realmente pela fraternidade, perderia o sentido e os objetivos das campanhas por desnecessidade. Recursos financeiros não faltam, como não é difícil demonstrar. Os desvãos estão nas páginas diárias de todos os jornais, que não deveriam permanecer nos cadernos de política, e sim conduzido para os da polícia. Os setores que tratam da ética, da moralização da coisa pública, que tratam da fiscalização de como funciona a política administrativa em vários países, dizem: o Brasil é um campeão na corrupção. No Brasil, 35% do orçamento é desperdiçado na anarquia da organização, na anarquia de funcionar, na desorganização da execução e na roubalheira da corrupção. Anárquica administrativa, uma federação que não existe na realidade, um pacto federativo que esmaga os municípios. E, do outro lado, a corrupção generalizada. 35%. Imagine como seria diferente as coisas desse país, evitada a corrupção.